Olá, Taurina, eu sou Júlio Gleice Elias. Estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de touro ou tem lua ou ascendente em touro. Lembrando que essa leitura é atemporal, ela é válida a partir do momento que você chegar neste vídeo, né? E por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, Taurino, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok? Então, vamos para a leitura do coletivo de touro. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, dê um like. É sua forma de contribuição, ok, taurinos? Essa leitura de hoje, essa mensagem de hoje está indo para qual grupo de taurinos? Vamos lá. Duas cartas. Duas cartas. Aceitam, não aceitam? Vamos aceitar, já vi. Foi visto, não tem como desver, né? E não consegui exatamente perceber qual foi a carta que caiu primeiro. Então vamos fazer essa mensagem tanto de um lado como do outro, né? Ó, o Sol aqui mostra exatamente, Taurino, que vai vir momentos propícios para você. Ou seja, o ajuste, sabe, as coisas começando a funcionar direitinho nessa engrenagem astrológica. Pode ser até um acontecimento astrológico, onde vai favorecer o taurino. Sabe aquele taurino que estava exatamente, ó, dois de ouros, tentando equilibrar, tentando ajustar, aparece uma situação aqui, tentar lidar com a situação, e aparece outra ali, ou aparece duas situações controversas de uma vez e vocês tentando equilibrar, tentando ter aquele jogo de cintura para lidar, porque querendo ou não, as duas situações têm um peso para o taurino, né? Fica difícil aqui no 2 decidir qual moeda pegar, né? Então fica lidando com as duas. E se lidar com as duas aqui mostra exatamente o arco-íris, trazendo exatamente esperança de que as coisas irão melhorar. Pode ter mentira, pode ter enganos envolvidos nessa história, como também pode ser que para alguns taurinos vocês acabam se precipitando, né, tendo as suas condutas, seja por querer resolver de uma vez, né, porque aqui traz bem isso, ou por acreditar que seja a melhor solução. Então aqui validando sim com as situações. Só que com esse sol aqui, as coisas se ajustando, as coisas equilibrando, exatamente esse arco-íris, saindo do processo de só esperança, né? Só de promessas, que é bem isso, o arco-íris, né? A simbologia, Deus promete que não vai destruir mais a terra com o dilúvio, segundo o que conta as histórias, né? Então, exatamente aqui, exatamente saindo dessa promessa e um pouco questão da realidade, as coisas se esclarecendo, as coisas se potencializando para vocês, as coisas começando a fluir para o taurino, trazendo exatamente essa clareza, né? Clareza sobre a situação, clareza sobre o engano, né? Trazendo exatamente isso, onde vai deixar vocês mais tranquilos, né? Onde que vai deixar vocês mais sossegados no quarto, né? Refletindo, analisando, sem precisar entrar na ação direta, sem precisar ter que fazer aquele jogo, aquele esforço para lidar com as situações, com a questão. Para outro, vamos trazer assim, para outros, a questão realmente não é exatamente decidir por uma dessas moedas, mas vocês realmente ajustar. Aqui, como foi dito, tem a promessa, tem a questão de esperança,
da questão de expectativa. Analisa a situação, não precisa exatamente entrar de frente, ter que decidir, eu tenho que optar. Observa. Por quê? Porque ainda tem coisas a ser mostradas, tem coisas a ser reveladas, tá? E vai ser revelado sim, onde vocês conseguirão perceber, né? Onde as coisas irão clarear, onde as coisas começarão a entrar assim no movimento, que alguns taurinos vão até surpreender. Por quê? Porque se você ficou ali lidando e simplesmente vocês abaixaram, refletiram e as coisas se resolveram por si só. Para muitos tem isso. Mas o Sol traz exatamente essa potência, trazendo exatamente o que? Essa clareza, essa força, esse gás, exatamente esse movimento do universo abençoando exatamente que você, seu trajeto, sua vida, as situações no qual você estava lidando, né? Situações no qual ou você estava se precipitando, se enganando, ou simplesmente alguém agindo exatamente contra você, agindo contra vocês, tipo enganando, entendeu? Será exatamente clareado. E com o 4 é tipo assim, ó, onde você vai descansar, ok? Descansar dessa situação toda. Hum, hum, hum. É, descansar para refletir mesmo, ó. Então, estamos falando aqui de um taurino que nesse período vai estar nesse processo de reflexão, de análise, porque aqui traz assim uma sabedoria, tá? Tá mostrando aqui um taurino que está exatamente observando as coisas, andando no seu tempo, né? Pode até parecer, de certa forma, que não está, mas está. Quem está falando exatamente de um taurino que está vendo seu futuro, digamos assim, né? Usando a sabedoria. Muitos até com essa questão de uma sensibilidade a mais de perceber as situações. Mas aqui nós estamos falando principalmente de um taurino onde passou por situações adversas, cansado, sabe? Situações da vida onde exigiram de vocês maturidade. Sim, às vezes acontece até aqui, a energia de alguns taurinos pode ter idade realmente nova, digamos assim, mas a experiência de vida tipo, obrigou o taurino a ganhar uma maturidade muito rápido, até a força mesmo, pelo desgaste da situação. Então, estamos falando exatamente de taurinos nessa energia, sabe? Pelas situações da vida, pelo desgaste, por tudo que passou, vocês ganhando uma sabedoria interna para lidar com as situações sem criar muitas expectativas de futuro, mas ao mesmo tempo trabalhando hoje para que as coisas sejam melhores. Futuramente? Sim, futuramente, mas entendendo que o futuro é o resultado do hoje, como hoje é o resultado do ontem. Então, o foco exatamente tem essa questão do futuro, mas não ficar lá, né? Mas no hoje, o que pode ser feito hoje, o que pode ser transmutado hoje, o que pode ser ajustado hoje, até para aliviar exatamente uma situação que já está, para alguns alunos, que traz esse cansaço, traz esse esgotamento, tá? Mas com sabedoria, né? E nem traz essa mensagem de desistência, porque tem um sol aqui, né? A carta principal e tem exatamente o ermitão. Sabedoria para lidar, para ver. E com aquele 2 de ouros e com essa cobra aqui, tem a flexibilidade para lidar com as situações.
3 arcanos maiores. Aqui estamos falando de alguns taurinos que têm exatamente uma influência paterna, que interfere exatamente na sua caminhada, na sua conquista, ok? Temos taurinos aqui exatamente com pessoas de autoridades, aí vai exatamente, pode ser chefe, pode ser membros mais velhos da família, que tem aquela autoridade, porque nós estamos falando do imperador. Tem aquele domínio, tem aquele império, né? Seja no império familiar, um pai, seja no império de uma empresa, o chefe, o gerente, seja em um grupo que você frequenta, aquela pessoa que está ali no império, que está no comando. E para alguns taurinos tem essa questão de interferência exatamente dessa pessoa, ok? Diretamente, para alguns pode ser diretamente, para outros exatamente como se o seu caminhar, de certa forma, o mental, né? Por exemplo, resumindo, crenças limitantes exatamente por criação de pessoas de autoridade. Para muitos, isso influencia exatamente na sua questão material financeira. Crenças limitantes vai também nesse rumo, crença limitante, mas com a energia paterna, ok? Para outros, exatamente não consegue lidar com pessoas de autoridade que estão no comando. Pronto, isso. Não consegue lidar com comandos de outros. Para alguns, exatamente aqui, como eu volto a dizer, se estamos falando exatamente pessoas com problemas com o pai, né? Precisa exatamente ver, porque é como se não tivesse sabedoria para lidar com a situação. Se você está montando seu próprio negócio, se você está sendo empreendedor, aqui para alguns, verifica exatamente esse trajeto, ok? Essa caminhada. Porque para alguns apresenta exatamente conflitos de interesses, conflitos de ideias, e para alguns, taurinos vai ainda mais, conflito exatamente de alguém que não concorda e acaba influenciando, ok? O 4, né, o estruturar, para alguns que estão querendo empreender. Então, é o analisar, o estudar, o se abrir para novas hipóteses e realmente mão na massa. E abrindo exatamente os olhos com pessoas que têm ou uma ideia diferente ou simplesmente acabam interferindo exatamente nessa realização de um império, de uma conquista. Ou seja, você está namorando lá com a pessoa, decide casar, você vai ser o imperador dessa família, né? Por exemplo. Aí alguém exatamente, não concordo, ou de certa forma acho que não é o momento e acaba interferindo. Por exemplo, para outros, você quer montar seu próprio negócio, você quer ser exatamente autônomo, ter seu próprio empreendimento, e alguém por ideia contra, ou membros familiares ideia contra, ou simplesmente alguém, não sei o porquê, acaba exatamente interferindo nesse processo. E os demais já foi falado, exatamente com pessoas de autoridades, com figuras de pai, com crenças arregadas com a figura paterna, principalmente aqui naqueles taurinos que estão em processo de dificuldade financeira, no qual tenta, faz, esforça e as coisas não desenvolvem. Porque aqui nós estamos com arcano maior, né? São aquelas coisas maiores, mais profundas da alma humana.
alguns taurinos, sim, querem ter o domínio, o controle de uma situação, mas alguém acaba interferindo. Olha que lindo. Ás de ouros, né, que é a energia pura do elemento terra, do ouro, de realizar, de fazer acontecer, a oportunidade surgindo. Lógico, com o sol, sim, oportunidade. Para alguns, pode ser até aquela questão se tem pendência, exatamente, se tem pendência com questão de dinheiro, né, de valor, com alguém de autoridade. Lembra da figura de autoridade? Foi cortada, digamos. Exemplo, Taurino recebendo pensão do pai, né? Foi cortado. Aqui é um exemplo, né? Aqui se apresenta exatamente o que será resolvido. E aqui tem a questão de um valor, tem a questão da oportunidade. Para alguns, até um dinheiro que se torna inesperado. Lógico que inesperado por quê? Porque já tanto tempo tentando ajustar naquele 2, tanto tempo esperando, né? Que entra no processo, já perdeu a fé, digamos assim, tá aqui nessa energia. Para outros, a questão de realmente de dinheiro inesperado, porque aparece a oportunidade de conseguir, porque aqui sabemos que dinheiro não vem do nada, né? E aqui é elemento terra, traz exatamente a segurança de desenvolver, seja de desenvolver seu projeto, seja desenvolver seu negócio, seja de trabalho, ok? Ó, Cavaleiro de Copas. Desenvolver um negócio exatamente. Você realmente gosta, que você realmente quer, o cavaleiro se move pelas suas emoções, né? Tendo clareza do que aqui é mostrando clareza, o sol hierofante do que realmente você quer, saindo até de um processo meio sonhador do cavaleiro, aquele romantismo sonhador, indo para algo mais sólido no caminhar, cavaleiro de ouros. Para muitos pode ter exatamente notícias, esse movimento, alguém traz exatamente essa oportunidade de construir algo mais firme, mais seguro, mais sólido. Uau! 10 de paus. O que está sendo difícil, Taurino? Para muitos está sendo difícil, sim, perante uma situação, um contexto aí, como se tivesse um peso, né? As coisas meio difíceis de levar, as coisas meio difíceis de ser carregado. Tá? Para alguns, existe um processo de autocobrança desse imperador. Acredita que as coisas têm que ser assim, assado, e você acaba fazendo essa situação, acaba fazendo desse jeito. Lembra do 7 de espadas? Enganos, né? E ao invés de trazer exatamente uma clareza, uma leveza, traz mais situações pesadas. Alguns taurinos exatamente isso. Algum ambiente que você frequenta pode estar trazendo exatamente essa energia, né? Algum grupo. Outros pode ser exatamente familiar, com figuras de autoridade aí da família, né? Deixando a situação mais difícil, mais pesada,
não digo nem deixando a situação mais difícil, mais pesada, mas é porque o taurino pegou exatamente essa estrutura e acredita que tem que ser desse jeito. Ou seja, acredita que tem que levar esses 10 paus de uma vez. Não vem exatamente porque se dividir em 5, né? Ou se não, dividir para levar um de cada vez, fazer 2 viagens, pode ser errado, pode ser. Mais ou menos nesse sentido, ok? Só que essa situação aqui é um 10, ou seja, finalizando. Porque tem mudanças para vocês, mudanças acontecendo nesse jogo. Se estamos tratando de situações materiais, financeiras, de trabalho, tem mudanças. Né? Porque o imperador, o empresário, aquele que trabalha, aquele que toma conta, as e ouros, e roda da fortuna. Gente, interessante. Cavaleiro de Copas aqui. E ele vem para alguns taurinos como realmente, não é um pajem, é um cavaleiro, mas está vindo exatamente como notícias, retornos de oportunidades que foram perdidas para alguns. Perdida no sentido, para alguns taurinos, ou vocês perderam essa oportunidade, ou a pessoa que, digamos, demitiu você, perdeu a oportunidade de ter você trabalhando, ok? Porque aqui tem essa questão, tem esse movimento, 6 de ouros, né? Para outros, tem o retorno de um valor, tem um reajuste, ajuste de contas, ok? Que foi exatamente aquilo que foi falado, se é processo que está na justiça, com questão de pensão, essas coisas, você ficará contente com o movimento da situação, será ajustado. E as duas cartas aqui, ela traz um teor de ajuda. De ajuda. Interessante que o cavaleiro também traz essa satisfação no caminhar com os acontecimentos que estão por vir. A ajuda que está por vir. Dois de ouros. Tá vindo ultimamente, o tarot tá vindo muito nessa energia. A primeira carta do oculto termina a jogada. Olha, se estamos tratando de processo de relacionamento, ok? Equilibrando a situação, ajustando a situação, ou se virando do jeito que pode dentro de um relacionamento, lembra que ela é o oculto do início? As coisas sim vão clarear. Os enganos irá passar. Porque o pajem traz essa questão de, ou tá dando ouvido demais a conversas, ou simplesmente está emburrado, perceba aqui, emburrado no seu acreditar, que com a mensagem desse 10 de paus, desse peso, desse carrego, né, reforça aqui, não acreditar. Porque aqui é um adolescente que acredita que sabe de tudo, né? Morre teimando. Então, exatamente isso, essa energia. Então, aqui é praticamente as coisas irão se esclarecer dentro do processo de relacionamento. Quem está passando por situações difíceis, que está exatamente tendo aquele jogo de cintura, e aí, o que é que eu faço? Eu tenho que optar, digamos, dentro de ter
tem que optar o relacionamento, ou o trabalho, relacionamento, ou a família, relacionamento, ou seja o quê, né? Ou simplesmente o que você deseja, ou seus interesses, né? Alguns lidando exatamente com conversas, fofocas, e você tentando harmonizar, equilibrar essa situação, as, aqui as coisas, como vem um sol, vão se ajustar por si só. Por quê? Esse 4 aqui traz isso, ó, fica tranquilo. Ok? Lógico que aí, se estamos tratando esse pajem de espada como fofoca, você tem que fazer sua parte. Se estamos tratando de crenças limitantes, no acreditar, o pajem também traz isso, é o refletir, é o se permitir ver outros pontos de vistas, né? Para que as coisas exatamente flua, a energia fica mais pura, mais inicial. Se estamos tratando dentro de para aqueles que estão solteiros, lidando com as situações ou fofocas, né? Tem que ver com essa questão de fofoca, do acreditar. Porque aqui diz que novos acontecimentos irão se firmar na sua vida. Aí alguém aparecendo, a oportunidade de realmente de você se encontrar com seus sentimentos e aí abrir esse espaço para que alguém entre, ok? Taurina, essa mensagem tem para você que é de touro. Lógico que aqui é uma mensagem coletiva, tá? Se quiser uma mensagem, uma leitura só na sua energia, o link do meu WhatsApp está abaixo da descrição desse vídeo, ok? Boa sorte e até a próxima leitura. Tchau, tchau.